Bom, pessoal, então continuando, né? Nós vamos tratar nosso assunto de hoje, amai vossos inimigos. E realmente esse é e dentro, né, de todo o aprendizado do Evangelho, isso é talvez uma das coisas mais difíceis, talvez, né? Que a gente acha que a gente está indo pelo caminho. Hoje mesmo, para mim, está sendo muito difícil vir falar isso aqui com vocês, né? E um amigo meu, meu vizinho, acabou de ser, agora à tarde, ele foi atropelado, né, numa fuga de um carro de assaltantes, né? O pessoal ladrão fugindo com um carro de fuga, atropelaram um amigo meu, ele faleceu. Então, para mim está sendo muito difícil, né, perdoar meus. Você pensa, né, primeira coisa você vai pensar você vai pensar com raiva, né, daquele povo, e depois você tem que falar que tem que fazer uma prece para eles, né, para eles se encontrarem, fazer a prece pelo amigo que foi, uma prece para aqueles que, né, aqueles que fizeram as coisas erradas, para que eles encontrem um caminho de luz, né. E para a gente não ter raiva, né, tem que controlar para não ficar com raiva. Então vou ler uma duas passagens aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Depois a gente vai tentar falar alguma coisa sobre esse tema aqui em cima, né? Então, aí vamos começar com a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova para os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Os publicanos são os cobradores de impostos na época lá, né? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é os que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Né? Então, esse é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 e 47. E agora também ainda no capítulo 5 de Mateus, né, o versículo 20. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aqui a passagem semelhante a essa, né, que aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Se somente amardes os que amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir-me a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o vosso Deus. No Evangelho de Lucas, né, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Sempre... Entretanto, há geralmente um equívoco no tocante ao sentido da palavra amor, nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim, falando que cada um de nós tenha, para com seu inimigo, a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Olha, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que este lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ele expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar nessa atitude, entre as pessoas que confiam uma nas outras. Não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao de se acompanhar a companhia de amigo. Bom, então na verdade aqui o que o Cristo vai falar para nós é o seguinte. Quando ele fala, amai vossos inimigos, então é que aí nós vamos ter que, para o nosso vocabulário, né, nós falamos sempre da lei do amor de Deus. Né? A principal lei que nós temos no das leis divinas, a principal lei que existe é a lei do amor.
né? Só que nós, como os espíritos ainda primitivos, então nós estamos, né, quando a gente fala, né, nós somos ainda bebês, crianças espirituais, né? Somos criancinhas, bebês espirituais na nossa jornada de evolução espiritual até pela eternidade. E pior ainda, né? Ainda nós, dentro desse planeta de provas e expiações, e como seres humanos, nossos cérebros ainda limitados, né? Tanto evoluídos fisicamente como evoluídos espiritualmente, a nossa própria linguagem humana ela é limitada para entendermos conceitos avançados, né? Tanto que a maioria de nós, quando a gente começa a falar, vamos falar, você vai estudar mecânica quântica, né? Tem termos científicos que deveriam ser comuns a todos, né? E de repente começa a falar ou assuntos mais avançados, começa a embolar na cabeça, a gente não entende, né? Quanto mais, e isso deveriam ser princípios que quando nos tornarmos espíritos mais evoluídos, né? O conhecimento sobre mecânica, sobre física, sobre filosofia, isso tudo vai ser comum para nós, esse entendimento, né? E por enquanto, coisas específicas mais avançadas já confundem a gente. Quanto mais nós queremos entender conceitos do que constitui a própria base de construção do universo, né? E que nossa limitação da nossa linguagem, né? E isso a gente vê, né, como na própria diferença das línguas faladas na Terra, né? Tem uma palavra que tem numa língua, não tem na outra língua, e você faz uma aproximação para entender e não é o mesmo significado. A gente fala assim, né? Que sempre quando você vai fazer a tradução, você não está fazendo tradução, você está fazendo uma versão. Isso é comum para nós que estamos no mesmo nível como seres humanos, né? Quanto mais nós entendemos, né, as leis divinas na sua proporção, né, na linguagem dos cristos siderais, né? Então, e é isso que acontece com a gente. Então, nessa nossa limitação de língua humana, quando a gente vai falar do amor, né, você vê só no grego, né? O grego tem 5 palavras para distinguir amor, né? Ele tem 5 palavras diferentes para distinguir amor, né? O amor de pai para filho, diante da família, é uma palavra. O amor de marital, né? O amor entre amantes, no casal, é outra palavra. O amor entre amigos é outra palavra. Né? Você tem palavras diferentes para diferenciar tipos de amor, né? E aqui que o Cristo vai falar para nós é o seguinte: quando ele fala para amarmos nossos inimigos, na verdade, a gente vai cair naquelas lições anteriores do perdão, né? Que quando ele fala para nós amarmos nossos inimigos, é para nós não odiarmos. Na verdade é o seguinte: não é para não odiarmos nossos inimigos, né? Porque aí nós temos a outra lei universal, que é a lei do retorno. Tudo que você desejar e pensar e mentalizar para outra pessoa, essa coisa volta para você. Se você odeia alguém, pensa mal, vai desejar mal para alguém, esse mal que você desejou para alguém, não importa que essa pessoa não seja boa, esse mal que você desejou para a pessoa volta para você. Então, quando Cristo fala para nós amarmos nossos inimigos, na verdade, ele está falando para nós não desejarmos o mal para nós, que todo mal que você deseja ao outro, esse mal retorna para você. Então, nós devemos fazer o que então? Nós devemos o quê? Então ele fala, amai seus inimigos, ou seja, não odeie. Então, você não precisa, que ele fala aqui, né? Você não vai pegar a pessoa que te fez mal, que fez um malefício, você não vai pegar ela, botar na tua cama, fazer um cafuné, vai botar na tua casa, porque você não tem a confiança naquela pessoa. Você não tem aquela pessoa, né, dentro do perdão, né? Você não sabe se aquela pessoa, ela se redimiu, né? Se ela se convenceu que não vai fazer mais mal a ninguém, nada, você não sabe. Você vai botar na tua casa para ela te fazer mal de novo, para te prejudicar de novo? Você não vai fazer isso. Você não vai botar ela para dormir na tua cama, não vai fazer cafuné. Então você vai fazer o quê? Você vai trabalhar dentro do perdão, né? Tudo bem, eu te perdoo. O mal que você me fez não me faz mais mal. Você nunca mais vai me fazer mal. Eu não vou me alimentar da mágoa. Não vou me envenenar. Aquela história do veneno, né? da vingança, né? Do veneno, né? Eu não vou fazer mal. Eu também não vou me vingar, porque a justiça, a lei do retorno, quem faz a justiça é Deus. É Deus. A justiça só faz parte, né, da justiça divina. Então, toda vez que eu vou praticar a vingança, a gente vai falar isso daqui a pouco, eu estou fazendo o quê? Eu estou sujando minhas mãos de sangue, né? Eu estou tomando para mim uma função que não é minha. Por que eu vou interferir? E toda vez que eu vou fazer, mas eu estou fazendo a vingança, ele me fez mal, eu vou fazer mal para ele porque eu vou fazer vingança. Não. Não importa que ele fez mal para você. Toda vez que você faz o mal para ele também, você está pegando o quê? Você está puxando o karma ruim para você. Porque é a lei do retorno. A lei do retorno funciona. Não importa se a pessoa... É que aqui ele fala, né? A chuva cai sobre o bom e sobre o mal. O sol nasce sobre o bom e sobre o mal. Né?
Então, se você vai fazer, quando você faz mal para alguém, não importa se aquela pessoa amar ou não. O mal que você faz a alguém, esse mal sempre volta para você. Então, para que você vai sujar suas mãos? Deixa que a justiça divina seja feita. Né? Você não vai fazer a vingança. Então é isso que ele vai fazer. Você vai fazer então o que ele vai falar para você. Amai vossos inimigos. Ou seja, você não precisa amar ele que nem você ama seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, nada. Você vai fazer o quê? Você não vai odiar ele. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma prece para ele, não vai desejar o mal para ele. Né? Você não vai desejar o mal para ele, vai fazer uma prece para ele. E aí, dentro daquela história do perdão, né, no dia que ele, se um dia ele precisa, bater na tua porta, precisar de um prato de comida, de um cobertor ou de um copo d'água, você vai fazer o quê? Você vai, caridade. Fora da caridade é uma salvação. Você dá um prato de comida para ele, dá um copo d'água para ele, dá um cobertor para ele. Não precisa pegar e botar ele na tua casa para dormir na tua cama. Vai lá, faz a caridade para ele. Né? É isso que é o amor, né? Porque daí sim, o amor é a caridade aplicada. Tá ok? E é isso que o Cristo quer dizer para nós nesse ponto, né? Amai vossos inimigos. Não deseje o mal, né? Não deseje o mal. Que todo o mal que você deseja, mesmo em pensamento, porque o pensamento, né, a gente fala, né, quando a gente fala aqui, né, para fazer, quando eu vou fazer aquela prece da luz verde, né, falando na luz verde, que é uma luz que higieniza, né, as formas de pensamento, né? Porque o universo é cheio de, que a gente chama de fluido cósmico, né? E mesmo nós sendo essas crianças espirituais, nosso pensamento ele é capaz de modelar o universo, modelar esse fluido cósmico. E todo pensamento que a gente faz, pensamento ruim, ele energiza esse fluido cósmico e manda essa energia, essa forma, né, de energia ruim, vai para a pessoa. Vai chegar lá e ele volta para nós. Tá? Então é isso, não deseje mal para ninguém. Tá? Faça prece por todo mundo. E se o cara te fez mal, fala assim, espiritualidade, Jesus, Deus, faça com aquela pessoa, não faça mais mal para ninguém. Para tentar mudar a vibração daquele necessitado. Né? E a vingança, justamente, e a vingança, aqui vai. Então, e aqui, justamente, aqui. Peraí que eu tô perdido. Pera que eu tô perdido. Não gosto de fazer esses negócios dos papéis aqui. Aqui. Né? Então, e nessa conversa nossa, antes de a gente voltar para a vingança, é justamente aquela outra parte ali, né? Pagar o mal com o bem. Justamente o que está acontecendo, né? Quando a gente faz isso, né, de mentalizar o bem para a pessoa, nós estamos fazendo isso, né? Pagar o mal com o bem. A pessoa te fez mal, você não precisa, né? Que eu falei, né? Esse amor, você não deseja mal para ela. E quando você vai fazer a prece para ela melhorar, para ela ter um entendimento, você está pagando o quê? O mal com o bem. Né? E aquela história, do mesmo modo que quando você deseja o mal que você desejou volta para você, todo o bem que você deseja ao outro, esse bem volta para você. Tá? Porque justamente vai cair naquela outra frase do Cristo, né, que ele fala no Evangelho dele, né? Primai pelo reino dos céus, que tudo mais vos será dado. É justamente nesse sentido, né? Quando você se pega para fazer sua evolução espiritual, começar a desejar o bem, fazer a prece, todas as coisas tal, desejar o bem para as pessoas, né? Nesse primar pelo reino dos céus, ou seja, sua evolução espiritual, sua reforma íntima, de começar a fazer o bem, a caridade, fazer o bem para os outros, desejar o bem. Todo o bem que você solta, que você lança para o mundo, para as outras pessoas, esse bem volta para você. Né? Tudo mais que lhe será dado, ou seja, esse bem volta e retorna para você, até em coisas materiais. Tá? E aí, né, a vingança e o ódio. A vingança nós já falamos, né? Já começamos a falar dela. E uma coisa que a espiritualidade vai colocar, que a vingança é o último dos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Né? Eu ia falar que a vingança, justamente nesse ponto, né, que nem já tinha esclarecido, é uma das coisas mais... como fala? Uma das coisas assim que a espiritualidade, né, superior mais ela se incomoda e ela mais... Cadê a palavra? Vou roubar aqui. Que ela mais repreende. Tá? Justamente porque, o que acontece, ainda mais quando a vingança, não é a vingança de, por exemplo, vamos lá, você está brigando com a pessoa que é mais forte, vai se vingar, você fala alguma coisa, o pessoal vai lá, quer se vingar de você, já vai, te bate, te machuca e tal, né, nessa vingança direta. Pior a vingança feita às escondidas, né, o cara que vai na espreita, vai envenenar a pessoa, ou então começa a difamar as pessoas.
Essa vingança da difamação da pessoa. Ah, não gosto do fulano de tal. Ah, você viu o fulano de tal? Ah, não sei o que, ele roubou, ele fez aquilo, tá saindo com fulano, saindo com Beltrano, não sei o que. Porque essa vingança ainda ela infringe um outro mandamento, né, do falso testemunho até, né? Não sei se eu já falei aqui com vocês, né, quando estava falando dos 10 mandamentos, como sendo um código de ética, né, um código moral, um código de ética, ou seja, além de você estar usando da vingança, que é um artifício deplorável, né, e que a espiritualidade não recomenda, que você está usando para atacar outra pessoa fazendo mal, ainda você está usando, você mesmo ainda está se prejudicando mais uma vez, usando do falso testemunho para implantar a tua vingança, difamando a pessoa. Isso é muito deplorável, porque ainda aquela história, quando a pessoa chega no lugar tal, daí todo mundo, chegou lá, chegou fulano, não sei o quê. Né? E todo mundo já começa, aí você vai notar, por que todo mundo está me tratando, você está esquisito comigo, não sei o quê, eu não fiz nada para ninguém, não fiz nada. Né? Mas que foi a outra pessoa fazendo a vingança, difamando a pessoa, né? A destruição da reputação da pessoa, né? Isso a espiritualidade superior deplora isso daí, né? Isso é deplorável. Então, nós nunca devemos tomar a vingança em nossas mãos, tá? Deixe sempre que a lei do retorno e a justiça divina seja feita. E para a gente terminar, que eu já passei da hora, né? Vou falar um pouquinho sobre uma mensagem de Fenelon, né? Esse é um dos espíritos que trabalhou, né? Que deu mensagem para o Kardec. Essa foi uma mensagem que ele passou na cidade de Bordeaux em 1861, e ele vai falar sobre o ódio, né? Aí ele vai falar assim, fechar. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valereis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na era dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente todos os seus irmãos, ela não couraça, né, ela não couraça o coração, né, não põe uma envoltória no coração, contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem. Portanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Quem propõe a vingança. Não estáis, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. É. Bom, então, vamos agora, tá? Então essa foi a mensagem para hoje. Espero, né, que todos nós consigamos vencer, mesmo, né, quando, né, forçado, né, conseguimos tirar esse espírito, essa raiva do coração, né? Pensar num rosa bem brilhante sobre todos nós, né? Tirando essa raiva, e que justamente nós consigamos não desejar a vingança, que consigamos desejar a justiça divina, sempre nos pegamos que a lei do retorno, ela existe e age, né? Deixamos sempre na mão de Deus, na lei do retorno, e que, né, que nos peguemos na caridade e que não desejemos, né, por isso mesmo nós nunca desejemos o mal a ninguém, né? Todo mal desejado retorna a nós, então desejemos o amor, né? Desejemos o amor sempre, desejemos o amor e uma prece por todos, tá?